Olá, me chamo Claudio Neves Correia, sou daqui da cidade de Tupã, São Paulo. Quero contar para vocês, meus amigos, uma experiência que eu tive, uma IQM, experiência de quase morte que aconteceu comigo. Estava eu e a minha esposa conversando na sala, quando eu falei para minha esposa, eu estou sentindo uma moleza no corpo, um sono. Eu vou me deitar porque tá me dando um sono assim, um sono de repente, um sono profundo. Falei pra ela, eu vou me deitar. Ela falou, tá bom, meu esposo. Nisso eu fui pra cama. E ao deitar na cama, começou uma anestesia sobre a minha cabeça, sobre o meu corpo que me travava, meus irmãos. E eu sinto que nesta hora eu sofri uma EQM, porque meu corpo começou a ficar paralisado, eu não tinha força. Havia uma anestesia que descia sobre a minha cabeça e tomava meu corpo. É como se tivesse tomado uma anestesia quando você vai fazer uma cirurgia. E aquilo eu não aguentava. E ficou aquela coisa na minha cabeça, aquela moleza descendo pro meu corpo. E de repente eu sofri uma IQM. E de repente fui arrebatado em espírito. Eu senti que o meu espírito saiu do meu corpo. E meu espírito saiu do meu corpo e eu vi o meu corpo sobre a cama. E o meu espírito saiu do meu corpo e atravessou o telhado da casa. E começou a ir no meio espiral. Começou a rodar, rodar. Assim que o meu espírito saiu do meu corpo, começou a rodar, rodar, rodar assim. A rodar assim pelo quarto. Não foi de uma vez. Aí depois quando rodou em espiral, aí depois subiu ao telhado. Não usou porta, não usou janela. Subi pelo telhado, passei pelo telhado, né? É como se o telhado se abrisse assim, mas foi de uma vez. E aí passei. Nisso eu consigo, comecei a ver o espaço, comecei a ver as estrelas, eu comecei a ver a lua. Só que em vez de eu subir para cima, eu fui num sentido de voar assim pela cidade até uma certa altura. Não estava muito alto do chão, mas eu conseguia voar, né, nessa cidade, via as estrelas, via a lua e começava a voar, até que fui ganhando um pouco mais de altura. Subi mais um pouco, mas depois aí eu fui continuando numa direção que eu ia indo para uma escola. E nisso que eu fui voando, 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 né, alguma coisa me puxando assim, eu sentindo o corpo muito leve, meu espírito estava leve. E nisso eu fui voando, voando até chegar numa escola. Eu sei que eu passei o portão da escola, fui passando, passando e voando, e passei por cima do telhado dessa escola. Aí no último, na última sala de uns alunos, e eu conseguia, o telhado se abriu, eu conseguia ver os alunos. Porém, esses alunos era como se eles não me vissem, mas eu vi os alunos estudando. E quando eu vi aqueles alunos, passei assim a sala de aula. Depois que eu passei a sala de aula, passei o estacionamento onde ficam os carros nessa escola e, e fui passando o portão, esse portão da saída, entrada e saída do estacionamento. E ali eu fui baixando. Aí baixando, baixando, e eu falei assim. E nisso eu fui baixando. Quando eu fui baixando, comecei a andar. Aquele chão ali, eu relei os pés no chão. Era um chão de um asfalto, sabe? Ainda estava no asfalto ali da cidade. Conforme desceu ali, eu fui continuando no asfalto, subindo para cima. Assim que eu desci no portão, eu continuei reto, subindo, subindo, subindo. Só que aquele asfalto, ele terminou. Foi indo numa distância que esse asfalto terminou. E nessa distância que esse asfalto terminou, ele sempre foi asfalto, mas aquele asfalto, parece que o mundo espiritual se movimentou ali. E naquela hora que eu passei ali nesse asfalto ali, que eu continuava, já não era mais asfalto, virou uma estrada de chão. E nessa estrada de chão era uma estrada que começou a ficar em trevas, aquilo que estava a luz ali normal, começou a ficar em trevas, só trevas mesmo, começou a ficar muito escuro, descendo por essa estrada. E era uma estrada que tinha barranco, né? E umas coisas esquisitas, parece que as plantas estavam tudo mortas, a grama morta na beira do barranco. E eu continuava nessa estrada. Nisso que eu continuava nessa estrada, eu vi um homem sentado nesse barranco. E nesse barranco eu falei assim, mas o que eu tô fazendo aqui, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que estranho.
Vinha vindo no asfalto, que agora virou uma estrada de chão. O que está acontecendo? E aquele homem estava sentado no barranco. Eu creio que aquilo era um espírito, né? Ou um ser de outro mundo. Eu comecei a perguntar para ele, mas o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. E aquele homem falou assim: você foi trazido até aqui, porque você vai ser levado para um lugar. Eu falei, mas que lugar que eu vou? Você vai ser levado aonde o poder do príncipe das trevas é mais concentrado. O poder do príncipe do mundo. Aquele que reina lá embaixo, naquele lugar, né? Você será levado num lugar aonde o poder dele está mais concentrado. Aonde o poder do inimigo, o opressor de vossas almas, está concentrado. Você vai lá, aonde o poder dele está mais concentrado. E eu falei assim, mas aonde o poder desse príncipe do mundo, desse que você fala aí, está mais concentrado, desse inimigo, né? Tô falando assim, amados irmãos, que eu não quero falar o nome, né? Porque a gente, tudo que passar aqui eu não vou poder falar o nome, mas eu vou falar de uma maneira que vocês possam entender, né? Para não ter problema depois, né? Então, ele falou assim: você será levado. Onde o poder desse príncipe das trevas está mais concentrado. Quando você chega lá, mas como é que eu vou saber onde o poder desse príncipe das trevas está concentrado? Onde o poder maior dele está concentrado. Quando você chegar lá, você vai saber. Ele falou desse jeito. E foi aí, amados irmãos, quando ele acabou de falar isso aí, eu acordei. E quando eu acordei, eu fazia assim. É como se me faltasse o ar, né? E quando eu acordei assim, atônito com aquilo, né? Preocupado, mas, meu Deus, aonde o poder do inimigo está mais concentrado? Onde o poder do príncipe das trevas vai estar mais concentrado? E nisso que eu falei, eu comecei a contar isso que aconteceu. Contei para minha esposa o que aconteceu. E quando eu falava com a minha esposa, falou assim: é isso mesmo, meu amor, que vai acontecer? Deus me mostrou. Falou assim, quando eu chegar lá eu vou saber, porque aquele homem, quando eu falava com aquele homem que eu vou para um lugar onde o poder dele está mais concentrado, aí eu falei assim, como eu vou saber onde o poder dele está mais concentrado? Quando chega lá você vai saber, né? Então Deus permitiu tudo isso, que era para mim ir nesse lugar e saber que o poder do príncipe das trevas ia estar mais concentrado nesse lugar. E a gente começou a conversar, e quando a gente conversava essas coisas, né, a gente acabou de conversar, o telefone toca. E nisso que esse telefone toca, uma irmã muito conhecida que morava aqui na cidade. Eu nem sabia que ela estava morando em outra cidade, era uma cidade aqui perto da nossa, né? Fazia tempo que a gente não via essa irmã. Ela ligou para nós e falou assim: irmão, vem aqui. Eu queria que você viesse aqui na minha casa onde eu tô morando. Eu tô morando aqui nessa cidade. A cidade se chama Cidade de Acri, né? Eu moro aqui na cidade de Acri. Queria que você viesse, você e sua esposa, para poder orar aqui, porque tá acontecendo algumas coisas aqui. Aí nessa hora eu pude entender. Eu falei assim: será que aquilo que o homem falou é sobre isso que vai acontecer? Aí eu fui, mas só quando eu cheguei, a gente foi. A gente foi até na rodoviária, a gente pagou a passagem para ir de ônibus, eu e minha esposa. Foi o meu filho mais novo, foi o meu filho mais velho que estava aqui comigo, que ele mora em outra cidade, mas ele estava aqui. Aí a gente foi para essa cidade, amado irmão. A gente foi, pagou a passagem, fomos nós quatro. E nós fomos de manhã cedo e por volta da hora, quase a hora do almoço, nós chegamos lá, que era entre umas 10 e pouco, a gente estava chegando lá. E chegando lá, nós começamos a conversar com essa irmã. Nós conversava das coisas, dava risada. Mas a filha dela estava lá. A gente nunca tinha visto essa filha dela, que era casada, depois separou e estava lá. E eu me lembro que em outra ocasião, quando ela morava aqui na cidade, a gente tinha orado por ela, por essa mulher. E eu tinha orado com ela, tinha recebido uma cura, tinha recebido um milagre. Nós oramos e Deus tinha usado nós para libertar ela, usou eu e minha esposa para libertar ela. Deus foi tremendo na vida dessa mulher. Mas
A gente pensava que, no meu pensamento, que era para orar para ela de novo. Talvez ela não estava se sentindo bem, alguma coisa aconteceu durante todo esse tempo, né? Mas era diferente, amado irmão. O negócio era com a filha dela. A filha dela tinha separado do marido dela e veio morar com a mãe. Ela e o menino pequeno. E nisso tudo a gente foi conversando, né? Dando risada. Eu peguei e fiquei um pouco ali no sítio ali era perto de um sítio. Ali era uma casa, sabe? Uma casa ali perto de um sítio ali. E essa casa a gente começou a conversar, nós tudo assim. E de repente uma coisa que eu não pude entender, não. No momento eu não tinha entendido. Ela falou assim, ó, tem que ir lá no mercadinho comprar umas coisas, eu vou levar a sua esposa. Queria que você ficasse conversando com a minha filha. Mas não explicou o que, que era, o que estava acontecendo. Parece que ela queria que a gente adivinhasse as coisas que estavam acontecendo. E de repente essa mulher falou assim, ó, posso deixar seu marido com a minha filha conversando? Aquela moça tinha 18 anos, amado irmão. E de repente fiquei com ela, falei assim, ah, então vamos conversar. O meu filho estava ali também. E conversa vai, conversa vem. Ela falou do ex-marido dela, que tinha separado, isso aqui lá, mas não falava nada de espiritual, e era algo espiritual que estava acontecendo na vida dela. A gente conversou, 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 e depois que ela voltou do mercado, a minha esposa e essa mulher voltou do mercado, ela falou, vocês conversou? A gente conversou, né? E ficou nisso. A hora passou, passou, passou. De repente fizemos um churrasquinho ali, comemos algumas coisas ali, passamos um dia gostoso ali, comendo algumas frutas, sabe? E um dia foi tremendo. Mas a hora foi passando, passando, meu irmão, que nós tava preparado para ir embora no outro dia ou ficar mais um pouco, não sei. Só sei que depois chegou já perto de meia-noite. E a mãe dela falou assim: vamos fazer um café aqui pra gente tomar. Tá bom, e a gente brincava, e a filha dela cantava umas músicas lá e tudo, e queria alegrar o ambiente, mas ninguém falava de igreja, ninguém falava de nada. E, e de repente eu falei assim: ah, mas engraçado, nós estamos aqui desde cedo. Você falou que queria oração, isso, aquilo, ninguém toca em oração nem nada, né? E, e ninguém toca em nada, ninguém fala de nada. E ela tinha tomado algumas bebidas, como a gente não bebia, a gente é evangélico. A filha dela tinha bebido algumas bebidas ali que tinha bebido, tomado, né? E eu falei assim, já estava dando meia-noite, faltava uns 2 minutos para meia-noite. E de repente deu meia-noite. Eu falei assim, nós já vai virar outro dia. E vocês até agora não pediram oração. Eu falei, eu vou orar. Eu vou pegar a Bíblia lá, vou abrir no Salmos 91 que Deus está tocando no meu coração. E nisso que eu fui, eu falei, não. Eu falei, não, você não vai abrir a Bíblia e ler os Salmos 91, porque você não sabe quem está comigo. Eu sou acostumado de estar em muitas igrejas, e muitas igrejas nenhum pastor conseguiu me segurar, porque o que está comigo tem muita força. Eu falei assim, mas eu falei, maior é o que está conosco, não é o que está comigo. Não há nada maior que o Deus Todo-Poderoso. Se você tiver algum problema, alguma coisa, o Deus Todo-Poderoso, ele é fiel e verdadeiro para cuidar, para abençoar, para nos dar força. A gente não precisa ter medo de nada, porque essa luta não é minha, essa luta não é sua, essa luta não é de ninguém, mas é do Senhor dos Exércitos. Eu falei isso para ela, sabe? E quando eu falei isso, ela falou assim, irmão, mas não lê os Salmos 91, não pode ir, não pode ler esses Salmos 91, porque é perigoso. Eu falei, como perigoso? Eu vou ler. Nisso que eu abri a Bíblia para ler os Salmos 91, um espírito maligno manifestou nela. Manifestou nessa mulher, falou assim: ah, eu não quero que você leia esse salmo, não quero, não quero, mas eu vou ler. E fui lendo, fui lendo. E de repente foi baixando um espírito ruim, foi baixando outro espírito, e foi uma confusão, foi uma luta, né?
E eu comecei a orar, larguei a Bíblia e comecei a orar, repreender todo aquele mal. E a gente tava repreendendo e a mãe dela repreendia também. De repente ela soltou com tudo as mãos, passou pela porta e foi correndo, correndo, correndo. A distância, eu sei que a distância da casa até o portão dava mais ou menos uns 100 metros, porque ali era como se fosse num sítio, numa chácara ali, o portão era bem longe. Só que era aqueles portão, amado irmão, aqueles portão que tem aquelas pontas de flecha, aqueles portão antigos, sabe? Na ponta parece ponta de flecha, né? E de repente foi correndo, ela falou assim: corre, meu irmão, corre! Corre para pegar ela, senão ela vai ganhar a rua. A gente achou que o portão estava aberto, ou então que ela ia pular, sabe? Eu corri atrás, ela manifestada. De repente manifestou um espírito, o espírito do boiadeiro, o espírito de rodeio, sabe? Manifestou. Ia correndo, correndo, correndo. E nisso que corria, eu correndo atrás. Quando chegou no portão, ela deu um pulo no portão, ameaçando que ia pular do outro lado. E quando bateu assim, perto da ponta das frechas do portão, ela caiu de costa. Caiu de costa, falei: tá tudo bem, tá tudo bem. Ele falou assim: que não é ela não, aqui é ele. Que é um espírito do rodeio que está aqui, né? Tá no corpo dela. Eu sou homem também e não aconteceu nada comigo não. É porque eu corri, porque um começou a repreender daqui, repreender de lá, outro daqui, e a gente não gosta daquele homem lá de cima. A gente não gosta daquele homem lá de cima. Aí eu falei pra ele: mas eu vim aqui porque o meu Senhor me mandou aqui. Ele falou assim que eu ia saber onde o poder do príncipe das trevas estava mais concentrado. Por isso eu vim aqui para desfazer as obras do inimigo, porque o Deus Todo-Poderoso me mandou aqui para fazer uma grande obra. E ele falou assim: ó, eu corri, mas eu tenho algumas coisas para falar para você. Mas queria que você pegasse pelo menos um cigarro, colocasse na minha boca para mim poder falar. Porque eu quero falar, mas eu preciso pelo menos um cigarro na minha boca. Eu falei assim, arrumemos um cigarro, colocamos na boca dele. Eu falei assim: ó, ele quer falar. Mas depois você dá um cigarro para ele, que ele quer falar o que está acontecendo. Porque ele atormenta essa menina há muito tempo, né? Aí ele falou assim: ó, eu vou até lá para conversar com a mãe dela e com a sua esposa e com vocês o que está acontecendo. Mas não rela em mim, não rela em mim, não rela em mim, porque eu não aceito que rela em mim. Eu também sou homem e eu vou falar que tudo que está acontecendo, eu não vou mentir. Eu falei assim: mas o inimigo é mentiroso, né? Ele falou assim: não, eu não sou de mentira. Eu vou falar tudo que está acontecendo, mas não rela em mim, porque a palavra não fala que um fio, uma barba ou um bigode, um fio de uma barba ou de um bigode é documento. Então eu dou a minha palavra, porque eu também sou homem. Então eu vou até lá com elas e vou conversar. E fui levando, levando, levando. Quando estava bem perto, chegando assim para conversar conosco assim, ele falou assim: ó, daqui eu não posso passar. Há uma linha aqui, né? Porque aqui há outros espíritos. Eu não posso passar dessa linha para lá, porque alguns espíritos vão cruzar e vão dar briga e a gente vai acabar brigando. Mas eu vou falar daqui, mas eu tenho que ser rápido, tenho que ter pressa, porque vai dar briga aqui. A gente vai acabar se cruzando com outros espíritos, com outros seres. Aí ele falou assim, aí começou a falar. Eu falei para mãe dele, para mãe dela, que ele queria falar. Aí ele falou assim: eu vou falar, mas sabe por que eu tô atormentando essa moça, essa menina? Porque há muito tempo eu venho atormentando, porque há muito tempo eu fui entregue. Ela foi entregue quando ela era criança, né, na casa dos encostos. Mas você falou que ia servir nós, que para entregar na casa do encosto. Hoje era para ela ser uma grande bruxa, uma sensitiva, mas vocês não cumpriu o que era para fazer. Então a gente está atormentando, a gente se levanta, porque a gente quer que ela faz a obra. A gente quer que ela seja uma grande bruxa, né? Uma sensitiva. Mas vocês não estão cumprindo aquilo que você falou que ia cumprir. Você falou que ia entregar aqui na casa dos encostos, ia dar continuidade. E você não cumpriu. Por isso que a gente está agindo na vida dela. Aí de repente começou a manifestar uns seres ali, começou a manifestar outro. Ela catou uma pedra,
queria bater na cabeça dela, catou uma pedra que estava no chão, uma pedra grande, e aquela pedra ela chegou até na testa para bater. Eu falei assim: eu repreendo em nome de Jesus, que o Deus Todo-Poderoso não vai deixar você fazer nada, não vai acontecer nada, tá tudo repreendido em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essa alma, eu falei. E nisso que tentava assim pegar aquela pedra e bater na testa, mas de repente voltava. Porque o Deus Todo-Poderoso não deixava. E Deus fazia a sua obra. E Deus foi fiel naquela menina. E luta daqui, luta de lá. De repente ela viu um pau. Queria pegar o pau, bater na cabeça. Quando ela pegou aquele pau que estava encostado no varal, bater na cabeça, eu falei assim: Senhor, segura. Não deixa bater na cabeça, não deixa fazer nada contra ela. E o Senhor mandava um anjo ali. E o Senhor segurava aquilo ali. E não acontecia nada. E de repente foi repreendendo, repreendendo, tudo aquilo foi embora, sabe? Ela caiu no chão assim, mas desacordada, assim, com o corpo mole. E eu comecei a orar para ela. E eu e minha esposa comecei a orar para ela. E ela foi melhorando, melhorando, melhorando. E ela não sabia o que tinha acontecido, perguntando para nós o que tinha acontecido. A gente começou a explicar. E depois dessa hora que a gente orou, acabou a oração, eu entrei em consagração ao Senhor, entrei em jejum, pedindo para que o Senhor guardasse essa alma e para que o Senhor libertasse totalmente essa alma. E foi assim, meus irmãos. E foi assim. E eu entrei em jejum, em consagração para orar para essa alma. Mas quando eu acordei, acordei com a perna inchada. Aquele espírito tinha lançado uma seta para inchar minhas pernas. Aquele espírito do rodeio. Mas quando eu acordei de manhã cedo, que eu ia embora, minha perna estava toda inchada, minha perna direita. E eu comecei a orar, 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 ao Senhor clamar, para o Senhor tirar aquele inchaço das minhas pernas. E o Senhor tirou. Na mesma hora o Senhor tirou todo aquele inchaço, porque aquele inchaço vinha do espírito ruim, né? E Deus tirou. E Deus fez a obra ali. E aquela moça falou assim que ia voltar para a igreja, né? Que ela admirou por nós ter orado por ela, não ter corrido, a gente bateu de frente porque Deus era conosco. Porque o Senhor falou assim: eu vou te trazer nesse lugar onde o poder do inimigo está mais concentrado. E ali foi feita uma grande obra. Tive que passar por essa IQM, tive que passar esse arrebatamento de espírito. E assim, amado irmão, essa experiência que eu tive há alguns anos atrás, que eu queria deixar aqui. E é isso, né? E o que eu entendo sobre isso? Que é o poder de Deus. É o poder de Deus, quando Deus ele chama pessoas para fazer a obra. Porque a Bíblia fala que os anjos queriam fazer a obra aqui na terra, mas Deus falou assim: não, eu vou chamar o ser humano que tem que fazer a minha obra. Então Deus me chamou para fazer essa obra, né? Outrora eu vivia na presença do inimigo, fazia as coisas que agradavam o inimigo, né? Não conhecia Deus, né? Mas quando eu vim para Cristo, eu pude entender que Deus tinha um chamado na minha vida para me pregar a palavra, para me louvar o nome dele, fazer a vontade dele. E hoje eu estou fazendo, né? E tenho várias experiências com Deus. Deus me deu várias experiências. Tudo que é para pregar a palavra, Deus sempre me arrebata assim, em espírito assim, me leva em lugares para me ver o que tem que fazer, me leva para me pregar a palavra, né? O Senhor me leva que é para ganhar almas para Ele, né? E o Senhor sempre está comigo, o Senhor sempre manda anjo. E assim, né? É, isso tudo eu aprendo porque Deus ele quer salvar vidas, salvar almas, né? Às vezes você está no engano, às vezes você que ainda não está na presença de Deus, você que não está na presença do Senhor, você que parou, volte porque Deus tem pressa, né? Deus quer fazer a sua obra, né? Que a gente não vai ficar muito tempo aqui nessa terra, então você que está desviado da presença do Senhor, volte, reconcilie com o Senhor. Você que parou, desanimou, desviou, volte, né? Porque a grande obra Deus tem na tua vida. E é isso, amados irmãos, a gente tem que estar firmes e constante, né? Na presença do Senhor, né? E eu quero desde já agradecer essa oportunidade e, e falar, continue firme na presença do Senhor, continue, não para não, porque grande é a obra que Deus tem em cada vida, né? Amém? E eu quero deixar esse testemunho. Fiquem na paz do Senhor, amém.